Então, nunca falta assunto no programa do Piers Morgan, como sempre, e hoje temos um tema muito quente que está sendo discutido novamente no mundo todo, que é a imigração e imigração ilegal. Então, vamos ver algumas das crenças mais populares que estão surgindo com tudo o que está acontecendo. Batida demais, mas sem dúvida se aplica a Priya Patel, influenciadora conservadora, cujo vídeo sobre imigração já teve 30 milhões de visualizações só nesta semana. Este é o seu lembrete amigável de que imigração sem assimilação é invasão. Entendido? O problema dos fenômenos políticos virais é que não se sabe se quem faz sucesso num vídeo curtíssimo consegue bancar toda essa arrogância num palco maior. Por isso, decidimos testar isso em um debate sem censura. Agora comigo estão Priya Patel, influenciadora conservadora citada antes, e Brian Shapiro, apresentador do Pushing the Limits. Primeiramente, Brian Shapiro teve um enorme retorno com esse vídeo curto que se tornou extremamente viral. O principal problema que as pessoas tiveram com isso é o seguinte: Priya Patel está basicamente dando lição de moral para as pessoas sobre imigração nos Estados Unidos. Mas seu nome é Priya Patel e, portanto, pode ter uma origem que possa entrar em conflito com o que ela disse. O que acha disso? Piers, é bom estar de volta com você. Bom te ver. Você está certo, esse vídeo viralizou. Meu problema é que havia nacionalistas brancos comentando nas páginas dela, nas redes sociais, e ela sabe disso. Isso é o que me preocupa, o ódio e os nacionalistas brancos que estão comentando lá. Esse seria o problema número 1. Problema número 2, para mim, escute, eu não tenho problema com pessoas vindo para este país, aprendendo o idioma e fazendo algumas aulas para aprender a história e a cultura dos Estados Unidos. Eu não tenho nenhum problema com isso. O que eu quero neste país, e acredito que a maioria também, é diversidade. Agora podemos voltar para a família dela. Eu não sei muito sobre a família dela, mas na minha opinião, muitas das opiniões dela e muitas das coisas que ela fala fariam com que ela nunca tivesse nascido neste país para começo de conversa. Ok, só quero esclarecer porque, como você sabe, houve muita especulação. Pouco se sabe sobre sua família. Mas muita gente vai dizer, então, seu pai era um indiano que imigrou, um imigrante indiano de Uganda para o Reino Unido. Como isso se concilia com o que você disse? Lembre-se, imigração sem assimilação é invasão. Quero dizer, seu pai invadiu o Reino Unido? Não, claro que não. Mas, sabe, existe um dever pessoal por parte dos imigrantes de se assimilarem à cultura do país para o qual eles têm o privilégio de vir, especialmente quando se trata, é claro, desse tipo de situação. Qualquer pessoa que tenha o privilégio de vir para os Estados Unidos em especial. Brian, veja, esse é um argumento. Dizem que muitos países, como Estados Unidos e Reino Unido, têm grandes problemas para controlar a imigração. E muitas pessoas dizem que se você vem de outro lugar para um país e se recusa a se assimilar de qualquer forma, querendo apenas ficar à parte da sociedade e da cultura para a qual você veio, as pessoas não deveriam tolerar isso. Qual é a sua opinião sobre esse argumento? Discordo completamente disso. E na minha opinião pessoal, acho que de certa forma é uma visão preconceituosa. Você pode vir para este país e aprender sobre a nossa cultura. Não tenho nenhum problema com isso. Mas isso não quer dizer que precise seguir nossa cultura e costumes. O que faz dos Estados Unidos um grande país é nossa diversidade e a presença de várias culturas e origens diferentes vivendo aqui. É assim que deve ser. A ideia de que as pessoas devem ser obrigadas, depois que chegam a este país, a fazer exatamente o que os cidadãos americanos dizem para elas fazerem é absolutamente absurda e ridícula. Neste país, nós temos liberdades. E quando você se torna um cidadão naturalizado, e se você entra neste país da maneira correta, você deve ter o direito de fazer o que quiser no que diz respeito à sua cultura, à sua religião. Alguém dizer que você deve fazer isso ou aquilo vai contra tudo o que os Estados Unidos representam. Gostaria que ela admitisse isso neste debate. Ok, então você admite, Priya? Não, eu não admito isso. Sabe, nós temos culturas e normas que temos o dever de manter como sociedade. E eu acho que, sabe, isso deve ser aplicado até certo ponto. E se isso vai ser em nível social ou governamental, acho que cabe a nós decidir eventualmente, mas tem que ser implementado de uma forma ou de outra. Todo mundo tem que obedecer às mesmas regras. Olha, para deixar claro, todos têm que obedecer às leis do país em que vivem, certo? Então isso já é algo estabelecido, como nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Então todos nós podemos concordar com isso, porque isso obviamente é um fato.
Mas quando se trata de diferenças culturais em um país com 340 milhões de pessoas, obviamente existem inúmeras culturas, etnias, credos religiosos e assim por diante nos Estados Unidos. É realmente uma mistura de pessoas. Assim os Estados Unidos foram criados, pessoas de todo o mundo vieram. Sabe, só estou curioso sobre o que você quer dizer com assimilação. O que essas pessoas deveriam estar fazendo de forma uniforme? Discordo, Pierce, que a América foi construída com base no fato de que pessoas vieram de todo o mundo. Não, foi um grupo muito seleto de pessoas que veio para os Estados Unidos e o construiu. Claro, desde então nós acolhemos uma boa parte do mundo em nosso país, o que eu diria que sim. Você disse que foi construído com base na ideia de que pessoas vindas de todo o mundo. Além disso, os Estados Unidos sempre foram um lugar onde pessoas de todos os lugares são bem-vindas. Esse é seu grande ponto positivo. É aberto para todos. É preciso entrar legalmente, o que gera polêmica. Mas uma vez que você chega lá, como o Brian disse, por que você deveria se sentir obrigado a seguir uma cultura específica? Quero dizer, qual é a cultura americana específica, por exemplo? Como você a descreveria? Por que exatamente? Se você não queria se assimilar à cultura americana e viver como uma americana, por que exatamente você deixaria o país de onde veio se você só vai trazer suas culturas, costumes e normas e implementá-los? Talvez pelo mesmo motivo que você ignora isso completamente. Talvez pelo mesmo motivo que seu pai deixou a Uganda arrasada pela guerra. Você não entende que há pessoas buscando asilo, que querem uma vida melhor para si e para suas famílias, que têm medo de até perderem suas vidas? Você entende quantas pessoas estão buscando asilo e têm medo pela própria vida? Para você fazer essa afirmação. Essa é uma porcentagem bem pequena das pessoas que vêm para os Estados Unidos. A maioria das pessoas que cometem... Eu só estou dizendo que a grande maioria das pessoas que pedem asilo, na verdade, são migrantes econômicos. Elas não vêm de países em guerra ou não estão sofrendo da mesma forma. Um dos outros comentários... Priya, você comentou que nem todas as culturas são iguais e que não deveríamos importar o terceiro mundo, o que chamou muita atenção. O que você quis dizer com terceiro mundo? Acho que isso é evidente. A maioria dos países ainda é considerada terceiro mundo e não tem acesso a nada disso. Quais você considera de terceiro mundo? Quero dizer, você pode levar em conta muitos países da África, do Oriente Médio... Na Ásia. Bem... Me sugira nomes desta lista. Me dê alguns nomes. Você talvez pudesse incluir Uganda. Uganda, por exemplo, provavelmente seria... Uganda é um país do terceiro mundo para você. Eu acredito que sim. Onde mais você acha que é um país do terceiro mundo? Sabe, há partes de países como Bangladesh e muitos outros. Mas então, você chamou a Índia de país do terceiro mundo? Acho que houve muito debate sobre se é ou não. Existem certas partes da Índia que são, claro, muito ocidentalizadas e provavelmente seriam consideradas de primeiro mundo. Acredito que várias regiões da Índia ainda podem ser vistas como terceiro mundo atualmente. O que você quer dizer com terceiro mundo? Qual o significado? Quero dizer, tivemos muitos avanços tecnológicos e sociais que muitas partes do mundo não conseguiram acompanhar ou alcançar até este momento. Mas pensar que as pessoas podem vir dessas, por falta de palavra melhor, sociedades atrasadas e simplesmente serem colocadas nos Estados Unidos e se assimilarem magicamente, especialmente quando as trazemos para cá em massa. Acho que isso é um grande problema, pois essas pessoas não estão preparadas. Se fizéssemos isso em pequena escala, poderia dar certo. Já vimos isso antes. Só para entender, quando você afirma que nem todas as culturas são iguais, quais seriam inferiores na sua opinião? Quero dizer várias, para ser honesta com você. Eu não vou citar culturas específicas das pessoas. Quais? Qual cultura? Por quê? Fale qual é. Sim. Quais? Claro, tudo bem. O Afeganistão seria um bom exemplo. Isso é um país, não uma cultura. Bem, claro, a cultura que vem do Afeganistão, podemos falar sobre a cultura muçulmana que vem dos países do Oriente Médio. Eu diria que essas não estão exatamente no mesmo nível. Vemos muitas pessoas. Então, toda a cultura muçulmana, com quase 2 bilhões de pessoas. Eu não disse toda a cultura muçulmana. Bem, você disse muçulmano. Você acabou de dizer isso. Correto. Sim, eu disse isso. Você acredita que a cultura muçulmana é inferior? Só quero entender suas crenças. Acha mesmo que a cultura muçulmana é inferior?
De muitas maneiras, sim. Nossa. Isso é tão ridículo, Pierce. Isso é muito ridículo. Brian, estamos chegando ao motivo de ambos os comentários terem viralizado. Isso é extremamente ofensivo. Eu perguntaria quantas pessoas muçulmanas ela conhece. Além disso, ao generalizar um grupo inteiro... Elas são, na verdade, muito ocidentalizadas. Eu não te interrompi. Por favor, deixe-me terminar. Quando você pega um grupo inteiro de pessoas... Quando você pega um grupo inteiro de pessoas e diz que eles são inferiores a nós, isso é puro preconceito. E eu não estou surpreso. Na verdade, eu afirmei exatamente naquele vídeo que você me fez fazer uma declaração incorreta sobre o meu projeto. Você pensou que Afeganistão era uma cultura, então não venha comentar sobre declarações incorretas, ok? Um país não é uma cultura, Brian. Pierce, este é o problema que temos, ok? Eu vou inserir política nisso. Ao acessar a página dela nas redes sociais, ela repete discursos semelhantes aos republicanos MAGA, generalizando grupos como os Lower Loomers e dizendo que todos deveriam ser deportados, ou, nesse caso, todos os muçulmanos. Afirmando que eles são inferiores aos americanos, ela exibe um boné MAGA em suas redes sociais. Não foi isso que eu disse. E o que ela faz é agradar os republicanos MAGA da base dela. É por isso que ela tem todas as visualizações que tem. E eu acho isso extremamente ofensivo. Vou dizer mais uma vez, generalizar um grupo inteiro de pessoas. Como você se sentiria se alguém dissesse que todo indiano é inferior aos americanos? Você diria que isso é racista. É uma coisa horrível de se dizer. Bem, espere, deixe-me perguntar. Eu nunca diria isso. Você diria isso sobre indianos? Claro, e eu não diria, claro que não. Eu nunca diria isso sobre qualquer raça ou grupo de pessoas. Você literalmente acabou de dizer isso. Você acabou de dizer isso. Você acabou de dizer isso sobre muçulmanos. Você não poderia ter sido mais claro. Eu te dei a chance de esclarecer e você esclareceu? E isso está perfeitamente bem. Olha, eu realmente acho que os Estados Unidos têm uma cultura superior. E está certo pensar que essa visão é preconceituosa e hipócrita, especialmente se você afirmar que países grandes como a Índia estão isentos do seu preconceito. Porque, bem, adivinha só, seu pai por acaso é... Isso é. Claro, nunca foi o que eu disse, Pierce. Dizem que você é hipócrita e tiram tudo do contexto. Falam que seu pai é indiano, mas você condena todos os muçulmanos como culturalmente inferiores. Tudo bem. Também fui bastante crítica, inclusive sobre a imigração indiana para este país. Eu não estou escolhendo a dedo. Ao dizer que algumas culturas são menos iguais, você é cristão, certo? Correto, sim. Isso mesmo. Deixe-me esclarecer o que disse. Como cristão, sempre achei que os ensinamentos eram claros. Todos são criados iguais. Como isso se encaixa aqui? Correto? Pearson, não sei se alguém assistiu ao vídeo completo em que falei sobre cultura. Afirmei que todos são criados iguais perante Deus e a lei. No entanto, nós temos uma sociedade que devemos preservar aqui na América, e assim como você, Pearson, na Inglaterra, certo? Você não quer invasores estrangeiros entrando e causando o colapso da sua sociedade e país. Se as pessoas têm a bênção de vir para a América... Você, por interesse em parar essa invasão, como você colocou, deportaria todos os estrangeiros dos Estados Unidos? Não, eu não deportaria todos os estrangeiros dos Estados Unidos. Eu certamente deportaria todos os estrangeiros ilegais que estão aqui nos Estados Unidos. E quanto àqueles que simplesmente não concordam com a sua visão de mundo sobre como a cultura deveria ser? Não, eu não acho necessariamente que todos eles deveriam ser deportados dos Estados Unidos. Mas eu acho que precisamos de um processo muito mais lento ou até mesmo de uma paralisação da imigração como um todo atualmente, para que possamos, como sociedade, e permitir que nosso governo continue ajudando essas pessoas a se assimilarem à nossa cultura, realmente consertar nosso sistema de imigração para que ele funcione com o nosso país, para que possamos mantê-lo intacto como está. E, sinceramente, talvez voltar ao que éramos, aos princípios sobre os quais fomos fundados. Ok, então é isso aí. Mais uma vez, nunca há um momento de tédio com Piers Morgan. E eu só acho triste que esse cara Shapiro, e o Pierce definitivamente alimenta isso, mas ele claramente nunca assistiu a nenhum desses vídeos. Alguns desses caras só pegam os trechos que querem ouvir. E a viralizou porque ela postou esse vídeo, mas eles nunca levam em consideração toda a mensagem que a pessoa está passando. Acho que foi Tommy Robinson quem trouxe a questão da imigração à tona e, claro, Trump ao fechar a fronteira sul. Mas, de novo, Tommy Robinson e tudo isso, então essa senhora aqui,
Ela claramente diz que todos são iguais aos olhos de Deus. Ninguém está contestando isso. Ninguém está dizendo que as pessoas devem ser tratadas de forma diferente perante a lei. E existe a realidade de que a cultura é diferente. Ela é criada pelo homem, é algo que é produzido nos países de origem das pessoas. E, inevitavelmente, uma certa quantidade disso vai ser trazida para o país para o qual as pessoas estão imigrando. E sabe, acho que é a mesma coisa com o judaísmo. Para se converter ao judaísmo, é preciso deixar algumas coisas para trás. Elas não podem. E passam por um certo critério para garantir que estejam atendendo aos padrões que serão aceitáveis para se integrar à sociedade judaica. E, novamente, o judaísmo não defende, não quer que as pessoas se convertam, mas uma vez que você está passando por esse processo, esperamos que você mantenha os padrões. Acho que é igual em qualquer país que permite a entrada de imigrantes. Eles devem manter os padrões e garantir que quem entra em sua sociedade seja adequado, se integre bem e não acabe na prisão ou pior. Você está no Jewish Uncensored. Obrigado por nos acompanhar. Para quem celebra o Pesach, Chag Sameach.